Barrabás ainda sentia o gosto metálico do sangue na boca, quando os guardas arrancaram suas correntes. O chão frio da prisão foi substituído pelo calor áspero do sol de Jerusalém. A multidão rugia lá fora. Ele piscou, tentando entender se estava sonhando. Não deveria estar ali. A cruz já estava reservada para ele. O cheiro de suor, poeira e expectativa pairava no ar. As pessoas o empurravam, gritando, apontando, sussurrando seu nome como uma maldição. Ele não sabia se comemoravam sua libertação ou se amaldiçoavam sua existência. Mas uma coisa era certa: esperavam algo dele. Então, seus olhos se ergueram para o monte onde 3 cruzes se erguiam contra o céu cinzento. No meio, um homem ensanguentado lutava para respirar. Barrabás estreitou os olhos. Ele conhecia aquele rosto. O Nazareno. O que diziam ser o Messias. O peso invisível de um fardo desconhecido caiu sobre seus ombros. Por que aquele homem estava ali e ele não? Antes que pudesse encontrar a resposta, alguém o puxou pelo braço. Vá, Barrabás. Você está livre. Mas livre para quê? Sem saber para onde ir, seus pés o levaram para as sombras de Jerusalém. Mas mesmo ali no canto mais escuro, ele não conseguiu escapar daquela voz ecoando em sua mente. Ele morreu no seu lugar. As vielas de Jerusalém pareciam menores, mais apertadas, como se as paredes tentassem engoli-lo. Barrabás caminhava rápido, o manto sujo balançando atrás de si, o coração batendo como um tambor de guerra. As vozes da multidão ainda ecoavam em sua cabeça. Mas havia algo pior do que os gritos do povo. O silêncio dentro dele. Passou por uma taverna. O cheiro de vinho e carne assada invadiu suas narinas. O dono do lugar o reconheceu. Arregalou os olhos e deu um passo para trás. Barrabás ignorou e se jogou num canto escuro. Um jarro de vinho apareceu à sua frente, colocado com mãos hesitantes. Bebeu, e bebeu de novo. Mas a culpa não afundava no vinho. Continuava ali, flutuando na superfície como um corpo que se recusa a afundar. Os clientes cochichavam. Ele sentia os olhares pesando sobre ele, julgando, medindo. Ouvia sussurros. Foi por ele que soltaram aquele Jesus. Ele é um assassino. Mas e se o Nazareno for mesmo quem dizia ser? Barrabás apertou o jarro com tanta força que quase o quebrou. A ira queimava dentro dele. Mas havia algo mais profundo do que a raiva. Algo que ele não queria nomear. Então, a porta da taverna rangeu. Um homem de olhar severo se aproximou. Ele vestia as roupas gastas de um soldado que havia visto batalhas demais. A cicatriz no rosto o fazia parecer ainda mais intimidador. Você é Barrabás? A voz era grave, carregada de intenção. Barrabás girou o jarro entre os dedos, sem responder. Ele conhecia aquele tom. Era o tom de alguém que trazia notícias. Notícias que mudariam tudo. Barrabás ergueu os olhos para o homem à sua frente. O soldado tinha a postura de quem já segurou uma espada por tempo demais, mas não estava ali para lutar. O povo fala de você, Barrabás, disse o homem, arrastando uma cadeira e sentando-se. Alguns com medo, outros com esperança. Barrabás soltou uma risada seca, inclinando-se para a frente. Esperança? Que tipo de tolo colocaria esperança num homem como eu? O soldado não sorriu. Seus dedos deslizaram pela borda do copo, os olhos cravados em Barrabás. Os que acham que você foi escolhido, a palavra grudou na garganta dele como areia. Escolhido, como se sua libertação tivesse sido parte de um plano maior. Barrabás queria zombar. Queria dizer que não passava de um erro da multidão, de um jogo político entre Roma e os sacerdotes. Mas algo dentro dele hesitou. Ele se lembrou da maneira como as pessoas o olharam quando saiu da prisão. Não apenas medo. Havia algo mais ali. Alguns acham que você deve liderar uma nova revolta, continuou o soldado. Outros dizem que sua vida foi poupada por um motivo maior. Barrabás sentiu o peito inflar. Sim, ele sempre foi um líder. Sempre soube como mover as massas. O povo o escolheu em vez daquele profeta. Talvez isso significasse algo. Ele se levantou, ignorando o leve tremor nas mãos. Se querem um líder, então talvez seja isso que eu deva ser. O soldado assentiu, um brilho indecifrável nos olhos. Então, é melhor você ouvir o que tenho a dizer. Há pessoas esperando por você. Mas antes, você precisa saber o que aconteceu no terceiro dia. O terceiro dia. Barrabás não sabia exatamente por que aquelas palavras o incomodavam tanto. Talvez fosse a maneira como o soldado as dissera, com um peso. Uma gravidade que não combinava com meros boatos. Ele seguiu o homem pelas ruas estreitas de Jerusalém, onde as marcas da Páscoa ainda se misturavam com a poeira e o cheiro de incenso. As pessoas ainda falavam do Nazareno, algumas com lamento, outras com desprezo. Mas havia um pequeno grupo que sussurrava algo diferente. Ele não está mais lá. Barrabás bufou. Não mais onde? Mortos não simplesmente desaparecem.
O corpo deveria estar na tumba. E, no entanto, à medida que avançava pelas ruas, começou a perceber olhares fugidios, cochichos interrompidos assim que ele passava. O soldado o levou até uma casa discreta com as portas cerradas. Antes que Barrabás pudesse perguntar algo, foi empurrado para dentro. Havia um grupo reunido. Homens e mulheres de rostos tensos, mas cheios de um brilho estranho. Quando o viram, alguns recuaram, outros apertaram os punhos. Ele sentiu o peso da desconfiança no ar. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou um dos homens, um pescador de olhar endurecido. "Ele precisa ouvir", respondeu o soldado. Barrabás cruzou os braços impaciente. "Ouvir o quê?" O pescador deu um passo à frente. "O que você fez para merecer viver no lugar dele?" A pergunta bateu como um soco. Barrabás abriu a boca para responder, mas nada saiu. O pescador não esperou. "Você viu as cruzes, Barrabás. Você sabe que ele morreu no seu lugar. Mas o que você não sabe é o que aconteceu depois." O silêncio na sala se tornou denso, carregado de algo que Barrabás não conseguia nomear. "No terceiro dia", continuou o pescador, cada palavra saindo como um golpe certeiro, ele voltou. Barrabás sentiu o estômago se revirar. "Voltar? Você quer dizer que..." Ele ressuscitou. A sala inteira prendeu a respiração. Barrabás sentiu o chão vacilar sob seus pés. Isso não podia ser verdade. Isso não fazia sentido. Mas então por que o medo frio subia por sua espinha? E pior ainda, por que uma parte dele queria acreditar? Barrabás saiu da casa sem ouvir mais nada. As palavras do pescador ainda ressoavam em sua mente como um grito abafado. Ele ressuscitou. A ideia de um homem que havia morrido e voltado à vida parecia mais uma lenda, um conto mal contado. Mas a reação daqueles que o cercavam, a maneira como suas mãos tremiam, como os olhares se desviarem, havia algo mais, algo real. Ele não sabia onde ir, não sabia o que fazer. A cidade o repelia. Sentiu os olhos o seguirem por cada esquina, por cada rua estreita. Ele havia sido libertado, sim. Mas para quê? Para viver com o peso de uma vida que ninguém queria, de um homem que deveria ter sido apagado da história, não exaltado como um salvador. Onde estavam os aliados que o haviam aplaudido antes? Aqueles que diziam que ele era o líder, o escolhido para liderar a rebelião contra Roma. Eles desapareceram como fantasmas. Não havia mais revolução, não havia mais propósito. Nos poucos lugares onde alguém ainda o reconhecia, os sorrisos eram forçados. Alguns o evitavam com o olhar, outros simplesmente o ignoravam. Ele, Barrabás, o homem escolhido para viver, estava sendo rejeitado por todos. O fantasma da soberba o havia deixado, e o vazio que tomara seu lugar não podia ser preenchido com vinho ou com gritos de revolta. Seus passos o levaram até o deserto. Não queria mais ninguém. A areia quente parecia se fechar atrás dele, como se o quisesse engolir. A solidão se espalhou por sua alma como um veneno lento. Ali, no silêncio das dunas, ele poderia finalmente escapar. Mas o peso da culpa era imenso. E a sensação de não merecer nem a liberdade, nem o perdão corroía suas entranhas. Ele sentou, a cabeça baixa, e olhou para o céu. Aquelas palavras ditas por tantos pela multidão, pelo soldado, pelo pescador. Ele morreu no seu lugar. E ainda assim, ali estava ele, um homem livre, mas prisioneiro de si mesmo. Mas quem estava realmente em cadeia? Barrabás fechou os olhos, apertando as mãos na areia quente. Não sabia o que fazer. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. E ele estava mais perto de entender do que jamais imaginou. A areia parecia engolir cada passo que Barrabás dava. O calor do deserto não era nada comparado à queimação que ele sentia no peito. Era como se as dunas estivessem se acumulando dentro dele, formando montes pesados de arrependimento. Ele caminhava sem rumo, os olhos embaçados pela poeira, os pensamentos turvos. Por quanto tempo ele poderia fugir? Fugir das palavras, da verdade, da lembrança da cruz, daquelas pessoas que, no final, não o viam mais como herói, mas como um fantasma. O que ele realmente havia feito para merecer viver? Aquela liberdade estava pesando mais que todas as correntes que um dia usou. Sentou-se debaixo de uma rocha, tentando abafar o grito que subia em sua garganta. Tentou se afastar, mas era como se o deserto estivesse dentro dele. A culpa o persegue como um leão faminto. Como pôde viver enquanto aquele homem morreu por ele? Como poderia ser livre sabendo que o sangue do Nazareno estava agora em suas mãos? Embora ele não tivesse nem ao menos pedido isso, ele tentou se lembrar de momentos da sua vida, de lutas, de batalhas onde ele se sentiu vitorioso. Mas tudo parecia embaçado, como se nada importasse mais. Ele, o homem que foi escolhido pela multidão, estava se afogando em algo que não conseguia explicar. Algo mais forte do que sua própria revolta. E no meio desse abismo de sentimentos, uma voz ecoou em sua mente.
como um sussurro que não podia ser ignorado. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Barrabás se agarrou à rocha com força, tentando segurar a dor. As palavras de Jesus atravessaram sua alma, mexendo com algo profundo, algo que ele havia enterrado bem no fundo. Como pôde ele dizer isso? Como aquele homem que sofria na cruz podia falar de perdão? E mais, como ele podia perdoar alguém como Barrabás? Ele olhou para o horizonte, as estrelas começando a brilhar no céu noturno. O deserto estava em silêncio, mas dentro dele tudo era uma tormenta. Ele não sabia como, mas algo dentro dele estava começando a se abrir. Algo que não se podia ver, mas que se sentia. E nesse momento, algo o fez se levantar. Algo que, como um chamado distante, o puxava para o próximo passo. Uma decisão, uma direção que ele não compreendia. Mas o que quer que fosse, ele sabia que não poderia continuar fugindo para sempre. Ele se virou, sentindo os ventos do deserto como um presságio, e o caminho à frente parecia diferente. Barrabás caminhou por horas sem rumo, até que seus pés o levaram até um pequeno abrigo construído à margem da estrada. Era uma cabana simples, com telhado de palha e paredes de madeira envelhecida, mas algo nela o atraiu. Ele não sabia o que procurava, mas o cansaço o havia feito parar ali, como se alguma força invisível o tivesse guiado. Quando entrou, a porta rangendo, encontrou um homem velho, com a pele enrugada pelo tempo e as mãos gastas pela vida. Ele estava sentado em um banco de madeira, com um pequeno pergaminho em mãos. Seu olhar não era de desconfiança, mas de algo mais. Sabedoria, talvez, ou até reconhecimento. Barrabás hesitou por um momento, mas a necessidade de respostas o empurrou para dentro. "O que você procura, jovem?" perguntou o homem, sem olhar diretamente para ele, como se já soubesse a resposta. Barrabás, sem palavras, apenas se deixou cair num banco ao lado. O velho não se apressou. Ele sabia que Barrabás tinha uma história para contar, mas, mais do que isso, sabia que a história ainda não havia terminado. Todo homem que passa por esse caminho traz consigo algo, uma carga, uma história, uma verdade a ser descoberta, disse o velho, com a voz suave, mas cheia de autoridade. Barrabás olhou para ele, sem entender, mas algo naquela fala o fez perceber que estava diante de algo maior do que sua revolta, maior do que a dor que sentia. O velho parecia ver através de sua alma, e pela primeira vez em muito tempo, Barrabás se sentiu visto. O homem levantou-se lentamente e, com passos tranquilos, caminhou até uma pequena mesa no canto da sala, onde havia uma vela acesa. Ele pegou um pedaço de pão e o partiu, estendendo uma das metades para Barrabás. "Você está procurando respostas para o que não entende. Mas, como todos nós, Barrabás, seu chamado vem daquilo que você menos espera. Você nunca imaginou que um homem como você fosse ter uma chance de redenção. Mas olhe para mim, veja quem eu sou." E ainda assim ele me chamou. Barrabás sentiu o estômago embrulhar. Era como se as palavras do homem o tivessem atingido diretamente no coração. Ele queria perguntar quem era ele, mas sabia, de alguma forma, que já sabia a resposta. O nome, o rosto, a cruz. O velho se sentou novamente e, olhando diretamente nos olhos de Barrabás, disse: "O que você fará com essa chance, Barrabás? O que fará com o perdão que ainda está ao seu alcance?" Barrabás sentiu o peso das palavras como um fardo. Ele queria gritar, dizer que não era digno, que não havia mais tempo. Mas no fundo ele sabia que o chamado estava à sua porta. E agora, mais do que nunca, ele precisava decidir. O vento fora da cabana começou a aumentar, como se o próprio mundo estivesse esperando sua resposta. E Barrabás sabia que antes de continuar, teria que olhar para dentro e confrontar o que nunca quis encarar. Barrabás sentiu a pergunta reverberar dentro de si como um tambor distante, seu eco se espalhando pelas paredes de sua mente. O que ele faria com essa chance? O perdão que o velho mencionara parecia tão distante, como um tesouro enterrado em algum lugar que ele não sabia onde procurar. A ideia de ser perdoado por algo tão monstruoso, tão profundamente enraizado em sua natureza, parecia impossível. Ele levou a mão ao peito, sentindo o calor da dor e da culpa que o consumiam. Seus olhos estavam fixos no pedaço de pão sobre a mesa. O simples gesto do velho de oferecê-lo parecia tão pequeno, mas ao mesmo tempo gigantesco, como se aquela fatia de pão fosse uma chave que poderia abrir portas que ele nem sabia que existiam. O velho o observava em silêncio, os olhos penetrantes, como se soubesse que Barrabás estava em guerra consigo mesmo. Ele não disse mais nada, apenas se recostou no banco, aguardando. Barrabás levantou a mão lentamente, tocando o pão com os dedos trêmulos. Sentia o peso de cada movimento, como se estivesse decidindo algo maior do que sua própria vida.
Aquela simples escolha poderia ser a linha tênue entre o fim e o começo. O que seria dele depois daquilo? O que restaria de Barrabás, o homem que já tinha vivido mais de uma vida inteira? Com a outra mão, ele puxou o manto que o cobria, o tecido arrastando no chão de terra. Não queria mais fugir. Não queria mais viver com esse vazio dentro de si. Mas a dúvida continuava lá, uma sombra persistente, dizendo-lhe que ele não era digno, que não merecia a graça que lhe estava sendo oferecida. O velho não se mexeu, não disse mais uma palavra. Apenas o observava, esperando que Barrabás tomasse sua decisão. A tensão no ar era palpável, como se o próprio tempo tivesse parado, aguardando o momento exato para o próximo passo. Barrabás respirou fundo e olhou pela janela da cabana. Lá fora, o céu começava a tingir-se de cores suaves como um presságio. O vento ainda uivava, mas agora trazia consigo algo novo, algo que ele não podia mais ignorar. Ele sabia que o chamado estava mais forte do que sua resistência. Mas o que faria com ele? O que poderia fazer com tudo o que carregava dentro de si? E antes que pudesse tomar uma decisão, a porta da cabana se abriu com um estrondo. Barrabás olhou para o velho, que apenas fez um gesto sutil para que ele fosse até lá. O que esperava lá fora? Barrabás hesitou. O vento que entrava pela porta parecia chamá-lo, mas ele ainda se segurava. Algo dentro dele queria ficar, discutir, questionar, resistir ao que estava por vir. Mas algo maior o puxava para fora, para aquele espaço onde as dúvidas poderiam ser deixadas para trás. Ele sabia que a porta aberta não era apenas uma passagem física. Era uma oportunidade, um teste. O velho sabia disso, e por isso nada mais foi dito. Com os passos pesados, Barrabás atravessou a porta, sentindo o calor do sol se infiltrando através de suas roupas. Ele olhou para o horizonte, onde a luz dourada começava a se espalhar por cima das montanhas distantes. A estrada à sua frente se estendia sem fim. Mas não era apenas uma estrada de poeira e pedras. Era um caminho de escolhas, de consequências, de momentos que ele ainda não poderia prever. A sensação de algo grandioso prestes a acontecer o envolvia. Era como se todo o universo estivesse alinhado, esperando pela sua próxima respiração. Seu coração acelerou, e a mente começou a se agitar com perguntas sem resposta. O velho falara de perdão, de redenção, mas como ele, Barrabás, poderia simplesmente aceitar? Ele que vivera de revoltas, de ódios, de se afirmar à força, como poderia agora se submeter à suavidade de um perdão incondicional? Não havia lógica nisso. Não havia explicação suficiente para sua alma inquieta. Enquanto avançava, seu olhar se fixou em uma figura à distância. Alguém estava ali de pé, como se o aguardasse. Sua presença era imponente, mas ao mesmo tempo calma, serena. O próprio ar ao redor dessa figura parecia vibrar com uma energia diferente. Barrabás sentiu um calafrio subir pela espinha. Era como se aquele ser soubesse exatamente quem ele era, o que carregava e, mais importante, o que ele poderia ser. Barrabás se aproximou lentamente. Seus passos não eram mais tão firmes. Ele não sabia por quê, mas algo em seu interior o fazia parar diante dessa figura. Algo em seus olhos, em sua postura, parecia refletir tudo o que Barrabás não conseguia compreender ainda sobre si mesmo. E antes que ele pudesse dizer qualquer palavra, a figura falou: "Você é mais do que pensa ser, Barrabás. O que você carrega não precisa ser seu fardo para sempre." Essas palavras cortaram o ar com a precisão de uma lâmina. Barrabás engoliu em seco. A voz não era agressiva nem desafiadora. Era como uma verdade que ele não queria ouvir, mas que de alguma forma sabia ser real. O que isso significava para ele? Como poderia entender a profundidade de algo que parecia tão além de sua compreensão? Ele não sabia, mas sabia que essa figura, com seu olhar sereno e profundo, não estava ali para perguntar, mas para revelar. E como Barrabás reagiria a essa revelação? O que faria com a oportunidade que se apresentava diante dele? A figura estendeu a mão como um convite silencioso. Barrabás ficou parado, o olhar fixo na mão estendida diante dele. O mundo ao redor parecia ter parado, o vento cessando como se aguardasse sua resposta. Ele não sabia o que fazer. Nunca havia se sentido tão pequeno diante de algo tão grandioso. Sua mente estava em guerra. E o peso de sua história, das escolhas erradas, das vidas que ele destruiu, pesava como correntes invisíveis, inquebráveis. Mas aquela mão, estendida com uma serenidade que ele nunca soubera que existia, não parecia ser uma prisão. Parecia ser a libertação. O homem à sua frente não era um rei, não era um guerreiro. Mas havia algo nele que fazia Barrabás sentir que nada, absolutamente nada, era mais importante do que aquele momento. A sabedoria em seus olhos não estava na força, nem na exigência, mas na aceitação do que ele poderia ser, no convite para algo além do que ele poderia conceber.
A mão continuou lá, suspensa no ar, como uma promessa silenciosa de que tudo o que ele precisava fazer era dar um passo. Mas e se ele falhasse? E se ele falhasse novamente? Não havia mais como voltar atrás. O que aconteceria se ele aceitasse e no futuro se perdesse novamente? O medo de sua própria fraqueza parecia maior que o desejo de resposta. O que eu sou? Barrabás murmurou para si mesmo, sem perceber que as palavras saíam mais fortes que o esperado. A figura sorriu, mas não como um homem que esperava algo em troca. Era um sorriso de compreensão, de alguém que já conhecia o caminho, que não se surpreendia com os medos humanos. Você não precisa se tornar quem você já foi. O vento voltou a soprar, mais forte, como se algo estivesse sendo revelado. O céu se abria, e as estrelas, que até então pareciam distantes, começaram a brilhar com uma intensidade que Barrabás nunca tinha visto. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo a magnitude do momento, como se o universo inteiro o estivesse observando, e talvez de fato estivesse. E ali, naquele instante, algo se acendeu dentro dele, uma faísca que não poderia ser apagada. A voz ecoou em sua mente, mas desta vez não foi um eco de dúvida. Foi uma voz de clareza, como se ele finalmente estivesse ouvindo o chamado, que o mundo todo parecia ter ouvido, mas antes que pudesse dar qualquer passo, a figura falou, agora com uma urgência que Barrabás nunca imaginou em seus olhos. E agora, Barrabás, o que você escolhe? O que ele escolheria? E mais importante, o que aconteceria com ele depois de sua escolha? Barrabás olhou nos olhos da figura à sua frente e sentiu o peso da pergunta como um abismo à sua frente. Tudo que ele conhecia, tudo que ele era, parecia pequeno e irrelevante diante dessa escolha. Ele tinha vivido sua vida por conta própria, sempre decidindo seus próprios caminhos, mas agora, de alguma forma, sentia que o destino o chamava de uma maneira que ele nunca imaginou. A mão diante dele, estendida com confiança e serenidade, era um convite não apenas para seguir, mas para mudar, para se entregar a algo maior. Ele sempre teve o controle, sempre foi o líder, o homem que tomava as rédeas de seu destino. Mas o que aconteceria se ele soltasse as rédeas? Se entregasse o que ele mais temia, o controle sobre sua própria vida? Ele sabia que, ao fazer isso, poderia perder tudo, mas também poderia ganhar algo que nunca soubera que precisava. O vento soprava com força, levantando a poeira, como se o próprio mundo estivesse esperando sua decisão. O céu parecia se abrir, e o espaço ao redor dele se expandia, preenchido por uma luz invisível que o envolvia. Ele olhou para a mão estendida mais uma vez. O caminho estava diante dele, não mais coberto pelas sombras do medo, mas iluminado pela possibilidade de algo novo, algo transformador. Barrabás, com os olhos fechados, respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão se espalhar por todo o seu ser. E então, uma sensação de paz tomou conta dele. Talvez, pela primeira vez, ele sentisse que não precisava carregar mais o fardo do passado, nem a angústia do futuro. Talvez, apenas talvez, ele estivesse prestes a dar o maior passo da sua vida. Mas será que ele teria coragem de dar esse passo? A figura diante dele não se movia, mas sua presença era forte, inquebrantável. Ele ainda estava em dúvida, ainda estava em conflito, mas o caminho à sua frente começava a ficar claro. E quem sabe, o próximo passo poderia ser o mais importante de todos. O que viria depois dessa escolha? Só o futuro poderia responder. E se você também está em sua jornada de escolhas e descobertas, se essa história tocou algo dentro de você, curta e siga o canal. Não perca o próximo capítulo dessa jornada. Quem sabe o que vem a seguir?